Fala pessoal, bem-vindo ao canal Aprendendo Cálculo com o professor Raimundo. E hoje a gente está dando continuidade aí ao nosso curso de integrais múltiplas, né? E vamos continuar ainda na pegada de exercícios de integrais duplas, tá bom? Hoje aqui a função que a gente vai integrar é uma função trigonométrica, né? Aí aqui no intervalo já aparece aqui esse π, tá bom? Como eu falei para você, a gente vai fazer alguns exercícios, né, com essas dificuldades diferentes aí, para que você esteja preparado para qualquer exercício que aparecer aí na sua lista de exercício ou na sua prova, beleza? Então vamos lá começando a resolver, e eu sempre gosto de escrever naquela anotação iterativa para saber o que eu vou integrar primeiro em relação a quem, tá bom? Se você não está entendendo o que eu estou falando, dá uma olhada aí na aula 1 que eu vou deixar passando agora aqui no card. Tá, beleza? Então colocando nessa forma a gente já sabe que a gente vai começar resolvendo essa integral aqui de dentro, tá bom? E eu vou reescrever ela aqui fora pra gente resolver ela como se fosse uma integral normal lá do cálculo 1. Beleza? Aí depois que a gente calcular essa integral, a gente volta e substitui aqui dentro para ver o que vai aparecer pra gente integrar depois em relação a y, tá bom? E aqui, olha, a primeira coisa que eu tenho que perceber, a minha integral é em relação à variável x, tá bom? Bem aqui, tá escrito isso. E aqui dentro do seno eu tenho um x dividido por y. Como é que eu vou fazer isso? Então, aqui você tem que utilizar a técnica de substituição ou troca de variável, tá bom? E se você não sabe fazer isso, eu já tenho uma playlist aqui no canal com mais de 10 vídeos explicando as diferentes formas de você utilizar essa técnica. Eu vou deixar passando agora aqui no card. E aqui, ó, como é que você vai fazer? Você vai chamar de u, você vai substituir pelo u o x sobre y, tá bom? E quando você for derivar, ó, aqui em relação a u, desse lado você tem que derivar e lembrar que você está integrando em relação a x. Então aqui tudo que você vai fazer vai ser em relação a x. Então essa derivada vai ser em x também, e o y vai ser como se fosse uma constante aqui. Então a derivada de x é 1, vai continuar 1 sobre y dx, tá bom? Aqui tem que ter essa atenção. E ainda, olha, percebe que aqui em cima, na hora que for substituir, só tem o dx. Para eu tirar esse 1 sobre y que está aqui, o que eu faço? Eu vou multiplicar por y em ambos os lados. Então aqui vai ficar y du. E aqui vai simplificar, vai sobrar só o dx, ó. Beleza? Y du é igual a dx. Aí agora eu já posso vir substituir aqui, ó. Integral de seno, aí x sobre y é o nosso u, e o dx a gente acabou de calcular aqui, ó, é o y du, tá bom? Ah, professor, mas não podia ter o y aqui, tem que ser tudo só em u. O y não tem problema aparecer aqui, já que eu estava calculando a integral em relação a x. Sendo assim, o y é como se fosse uma constante, então daqui ele pode ir lá para frente da integral, e a integral que eu vou calcular vai ser só em relação a u. Tá bom? Agora um problema que eu tenho aqui é o intervalo, ó, que está de 0 até y ao quadrado, quando eu estou integrando em relação a x, mas quando eu integro em relação a u, ele também vai mudar. E aí como é que eu faço? Eu substituo esses x que estão aqui no intervalo de integração, aqui dentro da minha relação de substituição, para eu calcular o novo intervalo. Ó. Quando o x for 0, ou seja, quando aqui for 0, o meu u também vai ser 0, porque vai ficar 0 dividido por y é 0. Aí eu venho e coloco o 0 aqui. Agora, quando o meu x for y ao quadrado, vai ficar y ao quadrado dividido por y, que vai ser igual a y. Pronto. Aí aqui está feito. Está aqui a minha nova integral que eu tenho que resolver. E como eu já comentei com vocês, esse y é como se fosse uma constante. Então ele vem aqui para frente da integral. E aí vou ficar com essa integral para resolver. A integral de 0 até y de seno de u du. Aí a única pergunta que eu tenho que responder agora é: qual é a integral ou a antiderivada de seno? Menos cosseno de u, tá bom? Aqui tem que ter cuidado para não errar, tá, pessoal? Muita gente confunde aí a integral do seno com a derivada do seno e vice-versa. No intervalo, né, de 0 até y. Pronto. Aí aqui, ó, basta só aplicar o teorema fundamental do cálculo para eu chegar na solução. Então aqui eu vou fazer um jogo de sinal antes. Esse menos que está aqui com cosseno, eu vou colocar ele para o y, vai ficar menos y.
vezes cosseno de u no intervalo de 0 até y. Agora eu vou aplicar o teorema fundamental. Vai ficar menos y, que é uma constante, né? Não tem u. Aí aqui, agora eu vou substituir intervalo final menos inicial. Aí vai ficar cosseno de y menos cosseno de 0. Tá, e aqui como a gente faz? Ó, a distributiva, tá? Só que lembrando que o cosseno de 0, ó, é 1. Aí isso aqui vai poder ser escrito como menos y cosseno de y menos y vezes menos 1 mais y, tá bom? Para ficar mais elegante, a gente pode até escrever assim, como y menos y cosseno de y, tá bom? Só troquei a ordem, beleza? Aí agora a gente vai pegar esse resultado que a gente chegou aqui e vai voltar lá na nossa integral dupla e substituir na integral de dentro esse resultado. Aqui, ó. Aí substituindo aqui, vai ficar integral de 0 até π, tá? O resultado que a gente chegou, ó, eu vou substituir aqui, tá bom? Que foi y menos y cosseno de y, tá? E o dy aqui do final. Beleza? Então essa aqui é a nossa nova integral que a gente tem que resolver. E vocês podem perceber que como tem o sinal de menos, eu vou dividir essa integral aqui em duas para ficar mais fácil da gente calcular. Porque esse cara aqui, ó, provavelmente eu vou ter que usar uma técnica de integração chamada integral por partes, beleza? Então isso aqui também pode ser escrito como uma integral de 0 até π, ó, de y dy menos integral de 0 até π de y cosseno de y dy, tá bom? Então, ó, o nosso problema inicial ele está se resumindo a eu calcular essas duas integrais aqui, sendo que essa aqui é relativamente mais simples e mais fácil do que essa segunda, tá bom? Agora aqui, como um exercício para vocês, eu vou pedir para você dar um pause no vídeo e tentar resolver essas duas integrais só você aí, tá bom? Beleza? Agora que você fez aí o seu exercício, vamos fazer junto aqui e ver se você acertou. Vamos começar pela mais simples, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou fazer ela separada e depois eu venho e substituo o resultado aqui, tá bom? Mesma coisa eu vou fazer para outra. Tá? Aqui a integral de y é y ao quadrado sobre 2 no intervalo de 0 até π. Né? Aí eu vou substituir o intervalo final menos inicial usando o teorema fundamental do cálculo. Vai ficar o final π ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2. Ou seja, né, isso aqui é π ao quadrado sobre 2, a primeira integral. O resultado da primeira integral é π ao quadrado sobre 2. Aí eu volto lá e substituo. Então, o resultado dessa primeira integral aqui é π ao quadrado sobre 2. Aí eu vou botar esse sinal de menos aqui. E agora a gente vai calcular essa integral aqui. Tá, e como eu já falei antes, aqui a gente, para resolver essa integral, a gente vai usar o método de integração por partes, tá bom? E eu gosto de utilizar o método DI, onde eu coloco um D aqui, um I aqui. Embaixo do D eu coloco a função que eu vou derivar, aqui no caso é o polinômio, é o y. E embaixo do I a função que eu vou integrar, sobrou só o cosseno de y aqui. Aí eu coloco o sinal de mais, menos, mais e assim eu continuaria. E aí eu faço. A derivada de y é 1 e a derivada de 1 é 0. A integral ou a antiderivada de cosseno é o seno de y, tá bom? E a integral ou antiderivada do seno de y é menos cosseno de y. Tá, e agora como é que eu faço? Eu faço uma multiplicação cruzada, ó. Esse vezes esse, depois esse vezes esse, e aí eu ia continuar, né? Mas como aqui eu já tenho 0, ia ficar 0 vezes alguma coisa e ia dar 0. Então termina aqui mesmo. Aí vai ficar y vezes seno de y. Aí ó, aqui eu tenho o sinal de menos aqui da frente, tá? Menos 1 com menos cosseno vai dar mais cosseno de y, tá bom? Então aqui eu tenho essa integral no intervalo de 0 até π, tá bom?
Beleza? Vocês gostaram aqui desse método? Ficou mais simples a integral por partes, na opinião de vocês? Eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando esse método passo a passo, tá bom? Vou deixar ele passando aqui no card para você dar uma olhada. Aí aqui agora, né, o que a gente vai fazer? Vai aplicar o teorema fundamental do cálculo, né? Vou substituir o intervalo final aqui, menos depois vou substituir o intervalo inicial aqui também. Então, vai ficar assim, ó. Π seno de π mais cosseno de π, tá? Aqui intervalo final menos, agora eu vou substituir o inicial que é zero, né? Aí vai ficar 0 vezes seno de zero mais cosseno de zero. Tá bom? Aí basicamente é resolver essa conta aqui. Vamos analisar um por um. Seno de π é zero. Cosseno de π é menos 1. Aqui nem precisa calcular, né? Mas seno de zero é zero. Por que não precisa calcular, professor? Porque independente de qual seja o valor que der aqui desse seno de alguma coisa, vezes zero vai ter que ser zero, tá bom? Então isso aqui é zero. E cosseno de zero é 1. Então sobrou quem aqui? Aqui zerou. Aqui eu tenho menos 1. Eu tenho esse sinal de menos aqui. Abre parêntese. E 1 aqui dentro. Beleza? Então vai ficar 1 menos 1, menos 2. Tá aqui o resultado da nossa integral. Agora a gente volta e substitui lá na nossa integral principal. Tá? Bem aqui então, né? E deu menos 2. Então vem e coloco menos 2. Aí, ó, não tem mais quanto o que fazer, né? Só esse jogo de sinal. Aqui vai ficar π ao quadrado sobre 2, menos com menos vai dar mais 2, tá bom? Π ao quadrado dividido por 2, mais 2. Esse aqui é o resultado da nossa integral dupla aqui, tá bom? Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido passo a passo, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Mas se tiver ficado, deixa nos comentários aí que eu ajudo vocês a tirar essas dúvidas. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo. E até a próxima, pessoal. Falou!